Oi, eu me chamo Ana Lima e eu sou produtora executiva da área de música e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Então, a minha trajetória é que eu trabalho faz 10 anos na área de produção cultural. Eu trabalho com artistas independentes, que são artistas que não têm contrato com gravadoras. Eu tenho experiência em produção de discos e shows e eu tenho conhecimento, nas leis e programas de incentivo. Eu sou formada em marketing e pedagogia. E aí eu quis começar essa aula primeiro fazendo uma diferenciação entre o que a profissional, a produtora executiva faz e a produtora musical. A produtora executiva, ela organiza, ela planeja, ela executa e articula diversas áreas da carreira do artista. Já a produtora musical, ela faz a música, então ela elabora os arranjos, escolhe os instrumentos para cada faixa, e também escolhe o profissional que vai fazer a mixagem e a masterização, seja do single ou do disco. E assim, a produção executiva é uma área que abarca diversas demandas, então eu vou falar aqui, começar falando um pouquinho dos shows e depois vou apresentar outras áreas. Então, a produtora executiva ela planeja e desenvolve todas as etapas do show. Ela organiza a logística, elabora os orçamentos, administra os recursos e coordena as equipes. Ela é a responsável pela comunicação entre todas as pessoas que trabalham ali nos bastidores do show. Ela que faz o relacionamento com os contratantes, as demandas junto aos artistas, porque tem artistas que têm demandas mais específicas, como por exemplo de acessibilidade, e também ela faz a prestação de contas. Mas não é só de show que vive o artista, Tem outras áreas que a produtora executiva ela comanda também. Então aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que é a vendas, que também é chamada de booking, a produção de campo, também chamada produção de estrada, projetos, editais, financeiro, jurídico e comunicação. Num cenário ideal, a produtora executiva tem outros profissionais ali trabalhando em conjunto para mover todas essas frentes. Mas a gente sabe que a realidade dos artistas independentes não é essa, então geralmente é a produtora executiva que move todas essas áreas. Então, o que cada área faz? A vendas, booking, tem gente que chama, o booker, que é esse profissional que vende o show. Então, ele que envia a proposta artística para o contratante, envia o orçamento e faz todo esse acompanhamento até vender o show. Aí a produtora de campo é a pessoa que acompanha todas as fases no dia do show, exclusivamente no dia do show, Então, desde a montagem de palco, de som, de luz, o cenário, até a entrega do palco, Então, é ela que vai acompanhar todos esses passos. Ela que é a pessoa responsável ali, que faz a mediação entre a banda, entre todos os artistas, entre os contratantes. E ela resolve imprevistos, Então, é uma pessoa que sempre está na correria no dia do show, resolvendo tudo para todo mundo. Aí, projetos editais. É o profissional que cuida dos projetos, ou seja, fazer um clipe ou gravar um disco ou também aplicar esse projeto para as leis de incentivo. Então, é uma pessoa que escreve bem e consegue estruturar o projeto. Então, ela tem experiência sobre as leis e os programas de incentivo, também faz patrocínio direto, que é quando você fala diretamente com a marca e aí pede um patrocínio. E também são as pessoas que fazem o financiamento coletivo, então ela que estrutura a campanha de financiamento coletivo. Já o financeiro, a pessoa que cuida mais da parte da empresa, do financeiro, porque
Geralmente os músicos, né, ou banda, eles precisam ter um CNPJ, precisam ter uma empresa para conseguir vender os shows, né? Tipo, os contratantes exigem nota fiscal, então é muito importante se formalizar. Então, a pessoa que cuida do financeiro é a que faz esse controle, né? Tanto das entradas quanto das saídas. Então, ela fica acompanhando se o cachê caiu e aí depois as saídas, né? Pagar a equipe e tudo mais. Ela faz o fechamento mês a mês, né? De todo esse dinheiro que entra e sai lá na conta da empresa. O jurídico é a pessoa que fica responsável pela proteção legal e do patrimônio do artista. Então, ela vai ficar ali na elaboração e no acompanhamento dos contratos, né, de tudo que envolve os shows, festivais ou peças publicitárias, tudo que envolve o artista. Então, ela também faz acompanhamento, recolhimento e recebimento dos direitos autorais, caso o artista ou a banda, né, faça a composição. E ela que faz a conferência de contratos com as agregadoras e os selos, né, que são os parceiros que cuidam aí da distribuição no streaming. Bom, a comunicação é a parte que você tem que fornecer, tipo, informações para assessoria de imprensa e também para as mídias sociais. Então, o release, fotos, tudo que é da campanha, né? Seja de lançar um disco ou fazer uma circulação de shows, você tem que fornecer essas informações para o pessoal fazer a campanha, montar a campanha. Então, aí você, junto com esses parceiros, vocês montam e avaliam, né, a campanha de lançamento e também a gestão de tráfego pago. E também você pode, né, disparar e-mail marketing do artista ou da banda. Então, e para mover todas essas áreas, assim, tipo, eu coloquei aqui algumas competências que é muito importante, porque como eu disse, geralmente você vai ser uma pessoa só fazendo tudo isso. Então, é imprescindível, assim, que você tenha organização, planejamento, elabore e acompanhe os processos, né? Que você crie, assim, uma linha para poder acompanhar todos os processos e não se perder. Ter boa comunicação, habilidade de negociação, assim, muito importante, porque você vai estar lidando com a banda, com a equipe técnica, com os técnicos das casas de shows, com os contratantes e às vezes, assim, tem interesses entram em conflito, assim, então você que vai estar lá para mediar todas essas situações. Então, né, como eu disse, né, gerenciamento de equipe, você é o elo entre todas essas pessoas. Se tiver algum problema, você vai ser a primeira pessoa, assim, a quem vão recorrer, então você tem que estar muito atento para orientar todas essas pessoas. Né? Resolução de problemas, trabalhar sob pressão, antecipar e lidar com imprevistos. Eu coloco antecipar, assim, porque como você acompanha a banda, você já sabe, assim, possíveis coisas que podem acontecer, assim, tipo, uma pessoa tem dificuldade de acordar, então ela pode perder o voo, então você tem que ficar atenta com essa pessoa para que, tipo, nada dê errado, assim, então você já vai pensando aonde que pode dar errado para você evitar possíveis situações, assim, desagradáveis. E aqui eu coloquei etapas de um show, então eu vou fazer, tipo, um passo a passo para explicar como que acontece esse processo de venda de show, né? Então é a venda, a pré-produção, o show e a pós-produção. Então, assim, antes de tudo é muito legal você pesquisar os artistas similares, assim, com o artista que você trabalha e ver aonde ele está fazendo show, né? E aí então você entra, sei lá, no Instagram, no Facebook, no Spotify, geralmente em todos esses lugares tem a agenda de shows. E aí você vê esses espaços e vê, tipo, liga para eles e manda a proposta, sabe? Então isso é uma dica que é boa, assim, para você ver possíveis locais para fazer o show. E aí, quando você faz a venda do show, geralmente o contratante vai te pedir um cachê. E aí tem uma diferenciação entre o cachê artístico e o cachê colocado.
O cachê artístico é referente à remuneração assim, da apresentação mais os impostos. Agora o colocado é a apresentação mais os impostos mais a logística. Então você que vai ter que levantar tipo valores de aéreo, de hospedagem, de transporte, se tiver que fazer locação de equipamento ou de som, tudo isso você que vai ter que levantar esses valores e enviar para o contratante. Então aqui, né, passo a passo do cachê artístico. Primeiro você elabora a proposta artística e assim é muito importante que nessa proposta tenha um vídeo do show, porque o contratante ele quer ver como que o artista performa no palco, né? Se é um show mais dançante, se é um show mais intimista, então o vídeo do show assim é muito importante ter. E aí você coloca lá também fotos, clipping, se tiver alguma matéria de jornal ou de revista, e links para as redes sociais, assim. É legal fazer um arquivo curto, assim, né? Não tantos slides, tipo uns 6, 8, mas que tenham essas informações fáceis, assim, para o contratante localizar. E sempre pensar, assim, que são pessoas que... Esses programadores, eles são pessoas super ocupadas, então... O quanto mais você for assertivo assim, na proposta, melhor. Então é isso, aí você faz a proposta artística e aí depois você manda um orçamento. E nesse orçamento tem que ter a remuneração, né, do artista, da banda, do cenografista, da equipe técnica, que né, são os técnicos de áudio, hold, tem que ter o ECAD, né, que é o recolhimento dos direitos autorais, impostos, produção de campo, que é o profissional que trabalha ali no dia, e a produção executiva, que é a pessoa que fez toda a pré-produção. E aí, então, você envia a proposta por e-mail e aí você liga para esses contratantes, né, porque geralmente, assim, como eu faço? Eu envio a proposta por e-mail, aí se dentro de uma semana não respondeu, aí eu mando de novo, perguntando se conseguiu ver a proposta e se não teve resposta, aí eu ligo. Geralmente é a forma assim, melhor de você estabelecer um contato com essa pessoa. E assim, esteja preparado quando você for fazer essa ligação, porque já teve casos assim do programador abrir o seu e-mail com você no telefone, então você vai ter que explicar a proposta assim de um jeito sucinto e que seja interessante para ele. E aí, enfim, você liga e vai fazendo essa negociação até fechar o show. E aqui é quando é o cachê colocado, né? Quando o contratante fala que quer o valor total e aí isso engloba a logística também. Então você vai precisar de algumas informações para fazer esse orçamento. Você precisa saber qual o formato de banda e equipe, por exemplo, se é um festival assim que está com a grana curta, você faz uma formação menor. Equipe também, às vezes não dá para levar a sua equipe técnica inteira, então assim, eu sugiro sempre deixar a produção de campo e o técnico de áudio que já conhece a banda, então são duas pessoas assim, fundamentais para viajar com você. Então, onde é o show, qual é o horário, porque dependendo da distância e do horário do show, vai ter que ter hospedagem, vai ter que ter diária de alimentação. Então, você precisa saber de todas essas informações para você montar o orçamento. Com o show vendido, aí agora é hora de fazer a pré-produção. A primeira coisa é consultar a agenda dos artistas, da banda e da equipe técnica. E aí, fechando a data, você faz um contrato com todas as informações assim, referentes ao show. Isso é muito importante. Então, geralmente esse contrato, né, a pessoa que te contrata, ela já elabora. Então, você fica muito de olho, assim, coloca todas as informações que puder, assim, como data, local, horário do show, horário da montagem, da passagem de som. O camarim, que vai ser o espaço ali que as pessoas ficam antes do show, catering, que é tipo o lanche, né, a comida ali, as bebidas, logística, ECAD, quem que vai pagar, divulgação, exclusividade, porque tem contratante que ele pede exclusividade, assim, geralmente de 3 meses.
varia, né, sempre. Mas às vezes ele pede assim, ó, você vai fazer um show aqui e dentro de 3 meses você não pode fazer um show próximo daqui. Então tem isso também, tem que estar tudo no contrato. A data do pagamento, se vai ser antes, tipo um adiantamento, se vai ser depois. E multa rescisória caso, né, as pessoas, dê algum problema, algum imprevisto e você precise cancelar o show. E aí também agendar os ensaios, elaborar um caderno técnico, que é um arquivo que aí você coloca lá todas as informações dos riders, que é de sonorização, iluminação, cenário, camarim e catering. Você faz tipo um arquivo com tudo isso e aí você envia para o seu contratante para verificar se nessa casa de show tem tudo isso. Caso não tenha, aí tem que fazer uma alocação extra assim, de equipamento. Então isso é muito importante, estar bem alinhado com o contratante. E organizar a logística, então fazer lista de voos, lista de quartos, transporte. É bem importante fazer um cronograma com todos os horários, desde a montagem de som, de luz, cenário, passagem de som, o horário do show, a desmontagem, a entrega do palco. E todas as pessoas que vão estar ali no dia do show, elas precisam estar cientes desses horários e saber, enfim, tudo que vai acontecer. Elaborar o repertório e agradecimentos, né? O repertório é o setlist, né? A lista ali de músicas. Você faz esse arquivo e coloca lá, tipo, com caixa alta para todo mundo conseguir ler durante o show. Então você faz isso e coloca no palco, né? Antes do show começar. E também faz os agradecimentos, que aí geralmente, né? O vocalista que faz esse momento aí dos agradecimentos. E aí você também faz um arquivo que eu chamo de ficha de produção, que aí vai ter reunida todas as informações do contratante, dos prestadores de serviço, da sua equipe técnica, endereços, distâncias, contatos de emergência, principalmente assim quando está viajando. Então é muito importante você ter esse arquivo com todas as informações. E aí você também já faz uma planilha de previsão de pagamentos, porque tem shows que você precisa contratar mais equipe ou você precisa contratar equipamento extra, então você já vai colocando lá todos esses valores. E aí no dia do show, a produtora de campo, né, que ela que faz a produção exclusiva no dia do show. Então ela chega no início da montagem, é muito importante que ela esteja lá antes do palco ser montado, para conferir os riders, né, e o mapa de palco e daí começar a montar. Porque às vezes já aconteceu situações da produtora chegar e o palco já está montado e aí ter que fazer alguma alteração, isso acaba atrasando tudo. Então é bem importante você estar junto com a sua equipe técnica, né, os técnicos de áudio, de iluminação, cenografista, antes que tudo comece. E aí, então, quando a montagem já tá rolando, você vai conferir o camarim e o catering para ver se tá tudo lá, se tá tudo certo. Você acompanha a chegada da equipe e dos artistas. Tem artista que tem muito instrumento, então precisa de ajuda para carregar. Você tem que estar sempre muito atenta, assim, para avisar o artista em qual portão ele tem que chegar, descarregar. Então você vai ser essa pessoa, né? A produtora de campo vai ser a pessoa que vai informar todo mundo e vai ter que auxiliar todo mundo a chegar lá certinho no show. E aí depois, né, do som montado, do palco pronto, faz a passagem de som e os ajustes, afinação de luz. E aí é aquela hora, né, quando o palco já tá todo pronto, que o pessoal vai pro camarim e aí você dá uma conferida no palco, vê se tá tudo certo. Você coloca lá a lista de repertório, né, pra todo mundo da banda, dá uma conferida se todo mundo tem água e coloca também lá os agradecimentos para quem vai ler isso. E aí você tem que ficar monitorando o artista e a equipe técnica para que todo mundo entre no palco pontualmente. Então esse é um horário bem importante, assim, que a galera costuma dar uma dispersada, então você tem que ficar atenta para que todo mundo esteja lá no horário certinho. Aí acontece o show
E aí depois tem a desmontagem e a entrega do palco e do camarim. Esse é o horário que, tipo, a produtora de campo encerra o trabalho dela, assim. Então, desde o início da montagem até a entrega do camarim. E aí na pós-produção, uma coisa que é bem legal de fazer é um relatório com todas as informações do show que aconteceu. Então aí você põe a informação sobre o contratante, os prestadores de serviço, o local do show, camarim, catering, o tempo de show, qual foi o repertório e a quantidade de público. É legal fazer esse registro porque às vezes você vai voltar na mesma cidade e aí você já tem os contatos, né? Às vezes você precisa, sei lá, locar som ou luz e aí se você teve uma experiência boa no outro show, você contrata as mesmas pessoas. Então é legal fazer esse relatório, colocar foto, vídeo e aí você fica com toda essa informação já salva. Aí tem o pagamento da equipe e o relatório financeiro e a prestação de contas. Bom, aí aqui eu coloquei umas ferramentas que auxiliam, porque como vocês viram, são muitas coisas assim para organizar. Então tem umas ferramentas que te ajudam. Primeiramente o WhatsApp, ele é muito eficiente assim para informações rápidas. Então é legal você criar um grupo com o artista e com a banda para se comunicar fácil. Mas é muito importante ter um lugar onde todas as informações estejam consolidadas, então eu sempre mando um e-mail com todas as informações e aí mando por e-mail e mando pelo WhatsApp, falo para todo mundo dar tipo uma confirmação que visualizou. Uso o Trello também, que é para fazer o planejamento e a organização, então aí você consegue anexar arquivos, planilhas, tipo, é muito bom assim para pensar o planejamento. O Canva, que geralmente a proposta artística eu faço no Canva. Google Drive para armazenar os arquivos. Doodle é um aplicativo que é para conseguir marcar tipo data de ensaio, data de show. Então aí todas as pessoas colocam lá a disponibilidade delas e tipo ele dá um match. Então é bem legal, principalmente quando você trabalha com banda muito grande, assim, que essa hora de marcar agenda pode ser enlouquecedora. Ficha de produção, que aí é onde tem todas as informações que você vai precisar. Cronograma do show. O caderno técnico com todas as informações dos riders e, enfim, né, como eu falei lá no começo, um e-mail com todas essas informações. E aí algumas dicas, assim, postura profissional, assim, você vai estar lidando com muitas pessoas e às vezes você vai estar em lugares muito bacanas, assim, então é muito importante você manter a sua postura profissional, que ali é um trabalho, tipo, você não tá indo lá para curtir o rolê, por mais incrível que seja, você tem que estar sempre muito atenta, assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você tá lá fazendo seu trabalho, tipo, é o seu trabalho, assim, seja profissional. Transparência nos processos, assim, o artista ou a banda tem que estar muito ciente de todos os passos que ele vai dar. Então, assim, ele tem que estar junto também, tomando as decisões, então é muito importante ter tudo aberto, assim, né? Planilhas, contratos, o artista tem que estar muito junto, assim. Anote tudo, tenha as informações sempre na mão. É muito importante, assim, principalmente quando vai viajar, que você tenha as coisas impressas, né? Então, são vários arquivos, né? O caderno técnico, a ficha de produção, mas acontece de você ir para cidades que não tem a internet tão boa e aí, às vezes você tá lá, tá no perrengue e você precisa de um número, de um fornecedor, então tenha sempre as coisas impressas, além de estar disponível no seu celular. Seja acessível a todos, tenha um bom celular e com conexão, assim, você é o elo entre todas as pessoas, então você tem que estar acessível. Resolva os problemas de forma gentil, mas saiba seus limites e respeite-os. Tem muitas pessoas que vão te pedir coisas além da produção, assim, então você tem que saber o que você tem que de fato fazer e o que não der para fazer, você tem que se respeitar. Estude e se atualize, assim, é um mercado que está muito em expansão, mas é muito importante você se qualificar
porque várias oportunidades estão surgindo, mas você tem que estar preparado. E, bom, é isso. Então, essa foi uma aula, assim, para quem quer se aventurar pela produção executiva de música. Eu vou deixar o arquivo disponível, então se você quiser, você pode entrar no meu Instagram e me pedir, que aí eu envio a apresentação, vou colocar mais algumas dicas, mas é isso. Obrigada!